Dia, tudo bem? Então hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula e a temática que a gente vai trabalhar, vem trabalhando já da aula aí, né? É sobre a questão ambiental, debates, acordos e protocolos. Dentro da questão ambiental a gente vai falar sobre os debates, acordos e protocolos que vem ocorrendo no mundo, né? Já desde algumas décadas. A questão ambiental é uma das temáticas de maior preocupação, né? E que tem promovido isso aí. Diante da preocupação ambiental que afeta diretamente a vida, incluindo a vida do ser humano, né, que é apenas das diversas espécies de seres vivos que existem na Terra, né? Isso tem gerado preocupação, né, as questões ambientais, principalmente os problemas gerados pelo ser humano. E aí, atualmente, o debate sobre o meio ambiente já faz parte da agenda mundial, né? A maioria das pessoas e organizações considera que o enfrentamento dos problemas ambientais, como poluição do ar, poluição das águas, contaminação dos solos, erosões, desmatamentos e vários outros problemas, né? E suas consequências envolvem a necessidade de vincular as três esferas de desenvolvimento sustentável, né? Então, as três esferas do desenvolvimento sustentável seria o desenvolvimento humano, o crescimento econômico e a preservação ambiental. Essas três esferas aí do desenvolvimento sustentável, elas têm que existir, estão interligadas uma à outra. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Antes de explicar direitinho, o desenvolvimento sustentável é você usar os recursos naturais, mas preservando, né, sem causar problemas. Usar, mas respeitar os limites que o meio ambiente possui, né? Porque quando você ultrapassa esses limites, aí é onde vem os problemas ambientais, né? E apesar disso tudo, gente, dessa discussão que existe em relação às três esferas, do equilíbrio entre as três esferas, interesses de países e empresas, fragilidades legais ou dificuldades de aplicação das leis restringem a contemplação das três esferas. E quando não há contemplação de uma das três esferas, que eu vou repetir aqui, desenvolvimento humano, crescimento econômico e preservação ambiental, quando uma das três não acontece, aí onde vem os problemas ambientais, né? E muitos países vêm enfrentando isso aí, incluindo o nosso país aqui, o Brasil, né? Aí onde vem os questionamentos que a gente vai responder ao longo dos estudos dessa temática, que é como foi a evolução histórica das interferências humanas nos ecossistemas. Será que é viável expandir o modelo de consumo dos países desenvolvidos para a população do planeta? O que foi discutido nas conferências mundiais sobre o meio ambiente? Então, ao longo do estudo dessa temática aí, a gente vai tentar responder essas perguntas, né? Certo, gente? Então, a gente vai continuar. Vou seguir aqui com o segundo slide, que fala sobre alguns eventos que foram realizados com o objetivo de preservar o meio ambiente, que no caso aqui nós temos as conferências internacionais sobre o meio ambiente, né? Como após a Revolução Industrial, a intensificação da atividade industrial, né, a intensificação da produção industrial fez com que aumentasse a exploração dos recursos naturais. Nunca na história
do ser humano e se explorou tanto o meio ambiente como após a Revolução Industrial. E olha que a Revolução Industrial ela teve início em meados do século XVIII, ou seja, é recente, há pouco mais de 200 anos atrás teve início a Revolução Industrial, que foi a introdução das máquinas no sistema produtivo que permitiu o ser humano produzir em larga escala. Né? E aí, à medida que aumentou a produção industrial, que também houve a evolução tecnológica, né, na forma de produzir, passou-se a produzir mais e, consequentemente, explorar mais o meio ambiente, os recursos naturais. Porque o que se usa de matéria-prima nas indústrias tem origem lá na natureza, né, nos recursos, que são os que a gente denomina de recursos naturais. Né? E aí onde começaram a surgir os problemas. E aí já lá em meados do século passado, já havia uma preocupação em relação ao meio ambiente. A segunda metade do século passado começaram a ocorrer as reuniões, as conferências entre os países para discutir a questão ambiental, como por exemplo a Rio 92, teve a Conferência de Estocolmo, que foi uma das primeiras, o Protocolo de Quioto, né, a Agenda 21, né, entre outras conferências internacionais que ocorreram, que a gente vai falar ao longo dos nossos estudos aqui. Né? Então vamos aqui ao próximo slide. A primeira grande conferência que houve para discutir a questão ambiental foi a Conferência de Estocolmo, que ocorreu lá por volta de 1972, aliás, em 1972. Né? E vocês estão vendo aí, né? Essa conferência entre países, ou seja, países se reuniram para discutir em uma reunião a questão ambiental. Se reuniu para discutir a questão ambiental e apontar e encontrar soluções, né? E assim formular um documento, um acordo entre os países para utilizar melhor o meio ambiente de uma forma sustentável, né? Seguindo aquelas três esferas que nós citamos ainda pouco, né? Só relembrando aí, ó, desenvolvimento humano, crescimento econômico e preservação ambiental. No caso, as três esferas aí de forma equilibrada, sem que nenhuma delas deixasse de ser respeitada, né? Ultrapassasse os limites, para não causar o desequilíbrio ambiental, né? O problema ambiental. E aí a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente aconteceu em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Ela foi o primeiro movimento ecológico, de caráter internacional. Foi a primeira vez em que ocorreu uma reunião para discutir a questão ambiental, uma reunião entre países, entre vários países, né? Porque na época praticamente todos os países, diretamente ou indiretamente, já estavam sendo afetados. Então, por que não reunir todos os países, ou pelo menos a maioria dos países, ou pelo menos os maiores causadores de prejuízos ambientais na época, né? E também que já sofriam com as consequências, né, dos problemas ambientais. Então, esse foi o objetivo, discutir a questão ambiental. E chamou a atenção para o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da humanidade. Olha aí, ó, que é o que a gente já vinha comentando, o que motivou a Conferência Ambiental de Estocolmo e as outras conferências, né?
os problemas gerados ao meio ambiente causados pelo próprio ser humano, né? E que já estava afetando a qualidade de vida das pessoas e também as outras espécies de seres vivos. E foi marcada por uma visão antropocêntrica de mundo, né? Desconsiderou-se o fato da espécie humana ser parte da grande cadeia ecológica que rege a vida na Terra, né? Ou seja, aliás, a conferência não foi uma vídeo, né? Foi uma conferência. Ela não teve todo o sucesso esperado. Algumas questões importantes foram colocadas à parte, né? Quando se fala assim, antropocêntrico, colocou o ser humano como centro de tudo, né? E deixou de considerar o restante, os outros seres vivos, né? Quando fala aqui, desconsiderou o fato da espécie humana ser parte da grande cadeia ecológica, né? Que existe uma cadeia ecológica, né? Que rege a vida. Os seres humanos é apenas uma parte dessa cadeia ecológica. Então, jamais poderiam ter considerado somente o ser humano sem considerar toda essa cadeia ecológica, sem considerar todos os outros seres vivos, né? E esse foi o ponto negativo dessa conferência de Estocolmo. O fato de não considerar o ser humano como parte integrante de uma cadeia ecológica, como apenas um dos vários seres vivos que existem na Terra, né? Então não poderia ter feito isso. Então vamos aqui ao próximo slide, ó. Marcada pelo confronto entre as perspectivas dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Houve esse confronto, né? Os países desenvolvidos já tinham explorado praticamente quase todos os seus recursos naturais, né? Por isso que tinham chegado à situação desenvolvida, e os países em desenvolvimento, na época, alguns precisavam de continuar explorando os recursos naturais para que se desenvolvesse. E aí houve esse confronto, né? Os países desenvolvidos preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a Terra propôs um programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, pregando que medidas preventivas teriam que ser encontradas imediatamente para que se evitasse um grande desastre, né? O que era verdade já na época, né? Que havia já essa necessidade, né? de buscar uma solução, né? Para conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, né? Então vou parar essa videoaula aqui, depois a gente continua na outra.